Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag. Você que acompanha a gente já sabe que a gente tem aí um canal de participação através das postagens no Facebook. Então você vai lá, curte, compartilha, enfim, conta a sua experiência, tira suas dúvidas, compartilha conteúdo. A gente quer te ouvir, a sua participação é extremamente importante. E hoje, antes de eu apresentar as entrevistadas que estão com a gente aqui no estúdio do Hashtag, eu quero trazer para vocês algumas questões sobre o tema que a gente vai tratar, que é extremamente importante e é urgente. Olha só, segundo dados das Nações Unidas divulgados este ano, a poluição do ar e das águas custa 9 milhões de vidas por ano. Isso em todo o planeta, é muita gente. O que vai à nossa mesa também faz diferença. A produção de carnes, por exemplo, suínos, bovinos, enfim, ocupa 77% de todas as terras do planeta usadas para a agricultura e consomem também 70% da água utilizada para todo o setor. As consequências da urbanização acelerada e do crescimento desordenado são ainda mais graves em países do hemisfério sul, que sofrem mais com as mudanças climáticas. A gente viu aí um hashtag sobre mudanças climáticas, a urbanização desenfreada, quais são as consequências dessa urbanização para as cidades. O que fazer, então, para chegarmos a um planeta saudável, com pessoas saudáveis ambientalmente? Quais são as transformações necessárias? Como a educação ambiental atua nessas mudanças? Quem conversa conosco sobre esse assunto é Ana Lúcia Santoro, bióloga e secretária de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Ana Lúcia. Muito obrigada, Flávia. Educa, muito obrigada, um prazer estar aqui. E Renata Bley, subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade também do Governo do Estado aqui no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Renata, ao Muito Hashtag. obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Então, já que a gente está falando sobre educação ambiental, a importância de se discutir isso desde os primeiros anos, né, escolares, enfim, até convivência familiar, eu quero perguntar para vocês duas qual é a importância da educação ambiental na mudança de postura do cidadão de uma maneira geral. Olha, Flávia, a importância é total. Muito interessante que aí nessa sua introdução você tenha tratado de saúde ambiental, porque a questão ambiental é diretamente relacionada à qualidade de vida das pessoas. E se é direcionada à qualidade de vida, está intimamente relacionada, então as pessoas precisam ter acesso a isso. Precisam conhecer, precisam ter entendimento, e é nesse contexto que a educação ambiental entra. A educação ambiental é a plataforma com que as pessoas podem conhecer os desafios ambientais, conhecer do que se trata, e é o que abre as portas para que as ações relacionadas ao meio ambiente sejam de fato efetivas. Porque as ações ambientais elas só têm sucesso se elas tiverem o envolvimento da população, se elas tiverem o envolvimento individual. E nesse contexto a educação ambiental é fundamental. Renata, você estava concordando e você tem uma formação em ecologia, né? Se a gente pensar em ecologia como um ecossistema e o homem faz parte disso, a educação ambiental ela é extremamente necessária, né? É, exatamente. É muito difícil você se importar de cuidar de algo que você não conhece. Então, você conhecer e ter acesso a realmente o que é, quais são as características, qual é aquele ambiente que está no seu entorno no dia a dia, que está ali, aquilo é o meio ambiente, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que sustentabilidade é você olhar para o ambiente e ver como você se insere nele. Então, a educação ambiental é o que permite que a criança, o cidadão em geral, entre em contato com esse ambiente que está em torno dele e ele se perguntar o que eu posso fazer para cuidar disso aqui, né? Como que eu posso conhecer isso melhor? E é muito importante que a gente dê todas as informações para que as pessoas possam atuar no seu entorno, no seu dia a dia, no seu cotidiano, trazer isso para o dia a dia da pessoa mesmo. Isso que a Renata está falando é extremamente curioso e importante pelo seguinte, eu não sei da onde você que está assistindo o Hashtag, mas a gente aqui no estado do Rio de Janeiro, né, e as duas trabalham na esfera estadual, a gente no estado do Rio de Janeiro tem um ecossistema, tem um ambiente
muito diversificado. A gente tem uma costa, né, uma área litorânea extensa, onde você tem, eu acho muito interessante quando a gente percebe o estado do Rio de Janeiro, quando a gente fala costa verde, costa azul, porque tem suas diferenças ali naquele ecossistema. A gente tem uma área toda de hidrografia, a gente tem rios, cachoeiras, bacias hidrográficas, lagoas. Só na cidade do Rio de Janeiro a gente tem muito. E a gente tem toda uma área de floresta, de serra, de montanha, que vai de Itatiaia, com todo um clima e uma vegetação, um ecossistema muito particular, até você ter regiões mesmo bem diferentes, né? Até com uma vegetação mais do sul, que eu acho que é o caso de Friburgo. De repente eu estou falando, né, demais. Mas como que a gente, então, num ambiente tão diversificado, o Rio de Janeiro tem a maior floresta urbana do mundo dentro da cidade do Rio de Janeiro, nesse ambiente tão diversificado, a gente pode pensar em educação ambiental considerando economia, a cultura própria daquela região, a natureza daquela região e até as conexões que podem ser feitas entre essas regiões. O estado do Rio é, de fato, muito heterogêneo, muito diferente. Toda essa pluralidade de ambientes, de ecossistemas e de vivências é um privilégio. Mas ele precisa ser considerado também no contexto da educação ambiental, quando a gente pensa no contexto em que individualmente cada pessoa está inserido, né? Então, ela precisa ser customizada à realidade de cada local, né? Então, na floresta, as questões são umas, na costa, a questão já é outra, na serra, a questão é outra. Então, mas isso é um privilégio, é um privilégio. E dentro do estado do Rio, que não é tão grande assim, né? Quando a gente considera todos os outros, a gente tem toda essa riqueza de material para trabalhar educação ambiental da maneira mais ampla. E, sem dúvida, as unidades de conservação estaduais, por exemplo, elas abarcam toda essa heterogeneidade. Elas estão espalhadas por todo o território do estado, e algumas estão em áreas de floresta, outras já pegam áreas de lagoas costeiras e áreas de praia. Então, levar a população para dentro dessas áreas protegidas é uma maneira delas conhecerem toda essa pluralidade ambiental que a gente tem no estado do Rio de Janeiro. Só para quem está assistindo poder entender o que é uma área de proteção ambiental, uma APA, o que é uma área de proteção ambiental? É uma área delimitada, né, pelo poder público para a proteção daquele ecossistema. E aí ele pode ser mais ou menos restritivo, né, com relação aos usos dessa terra, de acordo com o que se entende, de acordo com a gradação de proteção daquela área. Então, tem áreas que que exigem proteção integral, já tem áreas que você pode ter concomitante algumas atividades de turismo, atividades até de moradia, né, dentro dessa unidade de conservação. E existem unidades de conservação estaduais, federais e também municipais. E elas vivem ali, na verdade, como os ecossistemas, trabalhando em conjunto na preservação do território, né, do estado como um todo. Que avaliação a gente pode fazer dessas unidades de conservação hoje no sentido de conhecimento mesmo da população e preservação, na verdade, ao pertencimento dessas áreas pela população? Eu acho que existe um grande espaço para avanço nisso, né? A gente conversa muito sobre isso, de como acho que existe um movimento bastante grande já de que se entende que a sala de aula não esgota todas as possibilidades de aprendizado para os alunos, né? Então, usar as unidades de conservação como sala de aula durante alguns dias, com atividades, aumenta muito o pertencimento. E como eu disse inicialmente, se você não conhece, é muito difícil você se engajar para proteger algo que você não conhece. Então, trazer os alunos, trazer as pessoas, a comunidade do entorno para se identificar com aquela área de preservação, para entender o que aquilo está preservando, né? Quais são os pássaros, quais são as plantas, o que tem ali que está sendo preservado, cria esse senso de identificação e isso é o potencializador, é o multiplicador da questão da proteção ambiental mesmo. A gente estava falando sobre pertencimento e a próxima pergunta tem bastante a ver com isso, porque assim, como que a gente pode promover uma hospitalidade sustentável? E aí é em relação ao turismo mesmo, porque o turismo ele é um agente pacificador, se a gente pensar, ele até atua para a cultura da paz, quando você trabalha com tanta diversidade
de culturas e de pessoas, né, dentro do seu território. Mas como a gente pode fazer a nossa casa ter uma hospitalidade mais sustentável? Como pensar nisso? Olha, esse exercício do turismo casado com a preservação ambiental, ele é uma tendência mundial e é um exercício que, sem dúvida, a gente precisa praticar, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, né? O próprio Ministério do Meio Ambiente está agora engajado nesse objetivo, porque senão a gente entra naquela máxima de que onde não pode nada, acaba podendo tudo, né? E o turismo, ele sem dúvida é um trabalho legítimo, regular, que você é capaz de moldá-lo de acordo com cada unidade de conservação e ele, de fato, leva as pessoas para dentro dos ambientes, né? Sem falar que traz emprego, renda. Então, é um exercício que a gente, de fato, precisa avançar. O governador costuma dizer que no estado do Rio de Janeiro o turismo é o novo petróleo. E, sem dúvida, a gente não tem dúvida de que isso pode ser muito mais explorado no nosso estado, diante de toda essa riqueza ambiental que a gente tem. O que você acha, Renata? Isso avança também nesse sentido de que o turismo, quando é voltado para a questão ecológica, né, o turismo ecológico, ele propicia a pessoa conhecer coisas novas, né? Conhecer o que são os animais, o que são as plantas, o que estão ali, entender por que é importante aquilo estar ali e qual o serviço que aquele ecossistema está prestando para ela. Então, um serviço de lazer, esse é um serviço ecossistêmico também. Então, quando ele vai voltar para casa, o turista, de onde acho que isso é uma tendência no Brasil todo, o turismo ecológico, né? Ele vai voltar para casa e vai dizer, poxa, eu vi alguma coisa muito legal, você não sabe o que tem lá e vai contar para a família, vai contar para os amigos. Isso é, novamente, a multiplicação desse engajamento, desse senso de pertencimento à natureza, que é algo que a gente perdeu um pouco, né? A gente tem uma separação aí entre o homem e a natureza, como se fossem coisas separadas. E acho que isso tem a ver com o grau de degradação ambiental que a gente vive hoje. Essa união, de novo, essa sensação de que é tudo parte do mesmo ambiente, é muito importante. E eu acho que quando a pessoa está de férias, está no turismo, está inserida num ambiente, né, preservado, está vendo como é importante aquilo ali também, acho que dá esse senso de pertencimento. Isso ajuda no engajamento com a preservação e com a proteção ambiental. A gente aqui no #Educa costuma mostrar experiências de várias escolas da rede municipal do Rio e tem exemplos fantásticos, por exemplo, de escolas que fazem todo um trabalho de educação ambiental, de monitoramento mesmo do rio próximo à escola. Então, desde a mudança da maneira de se dirigir ao rio. É o valão. Não, esse rio nasce em algum lugar. Onde é que é a nascente desse rio? Qual é a floresta que ele pertence? Por que é importante? Não é um valão, é valão porque está poluído, mas é um rio. É um rio. Essa noção mesmo, ela é importante para a mudança de postura para esse planeta saudável que a gente quer, né? E qual é o papel do poder público nisso? Acho que um dos papéis do poder público é algo que a secretária sempre fala bastante, que é a questão da educação ambiental sair das ações pulverizadas para virar uma política pública efetivamente, para ganhar a escala de política pública, né? Isso nunca foi feito. Na verdade, o Estado do Rio, por exemplo, tem, inclusive recente, foi publicado um programa estadual de educação ambiental, que é muito bom, mas que nunca saiu do papel, né? A educação ambiental era feita de maneira muito tímida e reativa, mas sem uma estratégia, sem um direcionamento de governo, sem ser tratada como política pública. E a gente está vendo aqui, discutindo a importância disso, quanto isso abre portas para as ações relacionadas à questão ambiental. E, diante disso, a gente agora tem um núcleo dentro da Secretaria de Educação Ambiental para tratar dessa forma. A gente está tratando ela também da maneira transversal que ela precisa ser tratada. Então, a gente acabou de assinar uma parceria com a Secretaria Estadual de Educação nesse contexto, para levar a educação ambiental para as escolas, para levar as escolas para dentro das unidades de conservação. Então, trabalhando a educação ambiental não só no contexto que elas vivem, mas no contexto estadual, dentro dos ecossistemas que elas estão inseridas, né? Então, a possibilidade de avanço nisso é muito importante. Transformar professores, alunos em multiplicadores da noção da educação ambiental é muito importante para ganhar escala, de fato. Eu acho que
passa por problemas como qualquer metrópole ou qualquer estado populoso do resto do país, quando a gente pensa na ocupação urbana, né? Porque as pessoas têm que morar em algum lugar, e às vezes essa ocupação urbana ela é desenfreada, muitas vezes esbarra na falta de pessoal mesmo de todas as esferas do governo, porque a gente só percebe o custo que isso tem, literalmente custo em sentido de verba mesmo, para fazer as coisas, dentro do governo, quando você está nele trabalhando, é que você percebe o gigantismo de tudo. Por isso a participação cidadã, ela é importante, porque ela é um fiscalizador também, mas ela também é um educador que ajuda a reverter alguns quadros. Sim, né? Com certeza. Tem um papel de controle social essencial também. Vocês estavam falando em relação às escolas, essa educação ambiental ela vai ser curricular, ela vai ser extracurricular, está num prazo de ajuste, como é que está nesse momento? Isso está nascendo agora, né, na verdade. Então, mas a nossa ideia é que ela seja curricular, que tenha, de fato, uma estratégia, um direcionamento, né, que permeie todas as discussões, que permeie diferentes ambientes, né? Então, de fato, ela precisa ser estruturada, mas isso está ainda em fase de construção, a gente está trabalhando isso junto com a SEDUC. A gente inaugurou, na semana passada, o Espaço Convivência Sustentável, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Parque dos Patins, que é um local frequentado por muitas pessoas aos finais de semana, pessoas que vêm de várias partes do município. E, sem dúvida, ali vai ser um início para esse trabalho, um primeiro contato da população com o ECOS, que é essa nossa iniciativa de educação ambiental da Secretaria do Estado do Rio, e vai receber, desde alunos, já recebeu quantos alunos até agora? 170. E tem uma semana. Tem 170 alunos foi inaugurado agora. Da rede estadual. Rede estadual e municipal. E municipal. Algumas escolas da rede municipal também já foram, e a ideia é essa, ele está aberto para receber os mais diferentes setores e públicos, e vai estar aberto à população de sexta a domingo, ali na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, estão todos convidados. Agora a gente começa com uma mostra falando de resíduo, porque foi um problema que a gente encontrou, uma atuação muito tímida do Estado nos últimos anos, que nos gera hoje um passivo muito importante na área da gestão do resíduo sólido, especialmente, que é um desafio global, mas no Estado do Rio é um desafio muito importante. E a gente elencou esse tema como prioritário para o ano de 2019, para trabalhar, para falar, para pautar de fato, mostrar o tamanho do problema e o quanto isso pode ser importante e o quão de impacto isso pode trazer para a vida das pessoas, né, que moram nas redondezas, convivendo com o lixão, com problema de vetores, né, com inúmeros problemas de contaminação do solo. Então, sem dúvida, a gente trouxe o resíduo para a discussão nesse ano de 2019, e lá no ECOS é a nossa primeira exposição. A mostra chama Do Lixo ao Recurso, que é uma outra mudança de paradigma que a educação ambiental é muito importante, que a educação ambiental promova também, que é a gente parar de olhar para o lixo e para o resíduo como algo que você tem que jogar fora, até porque não existe fora, estamos todos no mesmo planeta, o fora não existe. Então, como que a gente transforma o lixo em recurso? Então, essa exposição traz um pouco dessa história, de alguns exemplos que tem, inclusive dentro do espaço, alguns exemplos lá, de materiais que foram reaproveitados para gerar, para ter função, depois de terem sido descartados de forma errada, né? É ali em frente à colônia de pescadores, Isso, ali bem aquele ao lado. espaço ao lado? Ao lado da colônia de pescadores, Espaço Convivência Sustentável. E além dessa mostra do resíduo, o espaço conta com uma horta comestível. Então tem algumas mudas, né, Renata? De inhame. Enfim, é uma horta com algumas mudas que foram plantadas, inclusive, nesse processo de preparação do espaço. E agora está ali disponível para quem for visitar, conhecer e ter esse contato, né, com o que se come sendo produzido na terra. Então, a gente conta com uma horta comestível e também com um PEV, um ponto de entrega voluntária de recicláveis. Então, você pode passar lá para deixar seu vidro, o plástico, o papelão, o seu óleo de cozinha, que ali, em parceria com a Conlurb... Isso que eu ia perguntar, qual é o destino? Quem é que vai fazer isso? Em parceria com a Conlurb, ela vai recolher isso semanalmente, né, Renata? Para a destinação correta desse material,
levando o material reciclado para ter uso, para ser utilizado e entrar novamente no ciclo, uma vez que o jogar fora não existe. O jogar fora acaba criando um passivo ambiental. Você falou em passivo, agora eu vou falar em ativo, né? Eu acho que quando a gente pensa em meio ambiente, de uma maneira geral, as pessoas pensam só na questão da preservação e da natureza, mas esquece que isso pode ser uma fonte de renda, uma fonte econômica para o desenvolvimento, até mesmo do Estado, gigantesco, se a gente entender toda uma economia em torno do meio ambiente. A indústria de reciclagem, tudo que você pode produzir a partir do lixo. Eu acho, se eu não me engano, ainda funciona na UFRJ, tinha por experimento dentro da UFRJ uma usina de geração de energia a partir do lixo. Ainda tem? Não sei se você... Tem sim. Eu me lembro, o lixo que, enfim, para o experimento daquela usina era capaz de iluminar boa parte da Ilha do Governador. Eu fiquei impressionada, porque imagina a quantidade de lixo que a gente não descarta diariamente se não pudesse fazer geração de energia a partir disso, né? A construção, mobiliário, tanta coisa pode vir a partir dessa economia sustentável, desse progresso sustentável. Desenvolvimento científico, né? Acho que, de repente, o Estado do Rio de Janeiro poderia ter a tecnologia mesmo, pensar ambientalmente nas universidades de uma maneira fervilhante. Isso é ecologia, né, Renata? Com certeza. Afinal, a ecologia realmente tem a ver com a nossa casa, com esse cuidado com a nossa casa. Isso tem tudo a ver com um outro eixo que foi criado dentro da Secretaria, que é a questão da economia circular, né, Ana? Exatamente. Que está dentro da Subsecretaria agora de Sustentabilidade. E a Renata também está à frente desse trabalho. Essa questão da economia circular, em que realmente o resíduo de um é o recurso para o outro, né? O aproveitamento total. A gente tem também trabalhado isso com a questão da água, que a gente ainda tem uma questão de esgoto muito grave no nosso país, né? De falta de esgotamento sanitário. E o reuso do que é lançado depois de uma estação de tratamento de esgoto, que muitas vezes ainda é poluído, ainda gera poluição. Como que a gente pode aproveitar isso como fonte hídrica de indústrias, por exemplo? E nesse processo ainda é possível gerar energia através do biogás. Então, esses ciclos, fechar o ciclo da produção, ao invés dele ser linear e gerar um resíduo, um passivo, a gente conseguir fechar os ciclos da produção para cada vez ter menos resíduo nos processos, né? E com a consciência de que a matriz econômica vale a pena. Vale a pena, a matriz econômica vale a pena. O resultado, estima-se, voltando a falar de lixo, né, com relação à coleta seletiva e à reciclagem, a estimativa é que para cada tonelada de material reciclado, gera-se diretamente 4 empregos. Isso sem falar ao longo de toda a cadeia. Então, assim, é sem dúvida um canal efetivo, importante, de muito potencial para a geração de emprego e renda. E a coleta seletiva, especificamente, por exemplo, ela começa e depende do engajamento do cidadão individual. Porque aí todo mundo precisa separar o lixo para que o lixo esteja separado e seja possível fazer a reciclagem. Então, essa questão da coleta seletiva, da capacitação, é um dos focos do Espaço de Convivência Sustentável. Eu acho que talvez é muito direto. Os alunos que foram lá no dia que a gente inaugurou, eles viam umas fotos, tem uma exposição de fotos bem impactantes com essa questão do lixo lá no espaço. E eles viam as fotos e falavam, esse não é o problema da tartaruga, da garça, esse é um problema que entra na minha casa quando chove, né? São as doenças que vêm para a minha área quando chove, quando o lixo vem para dentro da nossa casa. Então, você conseguir mostrar, fazer isso através da educação, através da conscientização e ensinar como faz coleta seletiva, porque não é algo fácil, né? Não é simples assim. Então, você precisa ensinar e aí depois, para ter certeza que depois vai ser dado o destino adequado para poder seguir nessa cadeia produtiva, né? E não de gerar É importante resíduo. que a gente tenha consciência da complexidade da questão, do quão complexo é o problema, assim. E a gente fala, parece que é tudo muito simples, mas a gente tem consciência disso e justamente diante dessa complexidade, a gente precisa atacar em diferentes frentes, né? É a coleta seletiva, é o saneamento, né? É a usina para geração de energia, é o biogás. Então, assim, a cadeia é muito grande, o problema é complexo. Sem dúvida, a educação ambiental
traz isso para a pauta, traz a consciência ambiental, mas a gente precisa, de fato, agir em diferentes frentes. É isso que a gente tem feito na Secretaria. Agora, no último mês, a gente também, em parceria com a Conlurb, trabalhou dentro do INEA, do Instituto Estadual do Ambiente. Na verdade, é uma iniciativa que está sendo tomada relacionada à atividade da Conlurb. Era uma solicitação de licença para uma usina de queima de resíduo urbano, né, de lixo urbano, para geração de energia. Dimensionada para cerca de 10% do resíduo que é hoje destinado em Gramacho. Em Gramacho não, em Seropédica. Cerca de 10% do resíduo. E isso era uma licença que já estava tramitando dentro do Instituto Estadual do Ambiente há mais de 4 anos. E que a gente, tomando isso como prioridade, liberou essa licença, agilizou essa licença, com todo o comprometimento ambiental que é necessário, mas a gente abraçou esse projeto e liberou uma licença prévia que indica a viabilidade ambiental de um empreendimento como esse, né? Que no Brasil ainda não existe nenhum outro. Licenciado, tem um segundo, mas que também ainda não saiu do papel, e agora a gente está com esse desafio nas mãos. A gente tem uma licença prévia e está com o desafio de agora viabilizar, de fato, essa primeira usina que transforma lixo urbano em energia. Através da queima, e é mais um horizonte de utilização, mais um horizonte para a gente trabalhar essa questão do resíduo. Sem nenhum tipo de impacto ambiental no funcionamento dessa usina. Quando a gente fala em queima, a gente já pensa, né, termoelétrica, emissão de gases. Emissão de gases, mas não, a tecnologia permite hoje, com filtros muito específicos, que a fumaça que é gerada desse processo seja tratada, seja filtrada e que não tenha nenhum tipo de emissão que seja danosa à população. Isso geraria energia, você falou 10% dos resíduos de Seropédica seriam destinados para essa usina. Isso geraria uma energia de quanto, assim, por exemplo? Você pois tem ideia é uma energia poderia... capaz de sustentar alguns bairros da cidade, né? Então, assim, mas o mais importante é que você está gerando energia e você está diminuindo um problema, né? Então, isso é menos caminhão circulando pela cidade para levar resíduo até Seropédica, é menos resíduo que hoje está sendo, como a gente está dizendo, é recurso que hoje está sendo enterrado. Enterrado, mas vai chegar em algum lugar, em algum lençol freático, já que a gente está falando de recursos hídricos, vai estar sempre ali. Quando é destinado num aterro correto, como é o caso de Seropédica hoje, então ele tem todo um tratamento para que não deixe que seja contaminado o solo, a água subsuperficial. Então, a contaminação é controlada, mas você não deixa de estar acumulando um resíduo que poderia virar recurso e fazer com que a utilização de tudo isso seja circular, uma vez que é como a gente está dizendo, o jogar fora não existe. Jogar fora vai ser sempre um problema que a gente vai ter que lidar. O que você está me trazendo aqui hoje no hashtag é que existe uma conversa entre duas esferas de governo que geralmente, dentro da política do país de uma maneira geral, a gente sempre vê que às vezes tem aqui um ponto de discordância, aqui outro lá, e fica, para nós, população como um todo, fica muito complicado de ir adiante com alguns projetos, mas esse projeto está aventando a possibilidade desse diálogo, de fazer isso concreto em benefício de todos. De que maneira isso demonstra um avanço em relação às políticas públicas quando a gente compara com outros países, com outros estados? Olha, sem dúvida, com relação à questão ambiental, a gente precisa de parceria para avançar. Esse é um empreendimento que trata do resíduo, que é uma atribuição municipal, né? Mas ele precisa de um licenciamento ambiental de um órgão que é estadual. Então, as duas esferas precisam conversar. Isso tudo dentro também de um contexto que precisa ser abarcado, avaliado dentro de uma esfera federal, né? Então, a parceria entre as esferas de poder, sem dúvida, é muito importante na área ambiental, até porque as iniciativas relacionadas ao meio ambiente, elas precisam de continuidade. Sim. Então, elas não têm que ser um projeto de governo, elas têm que ser um projeto de nação, né? E, sem dúvida, mais uma vez, a educação ambiental é importante, porque aí faz com que, de fato, a população cobre isso dos seus gestores. Se aproprie, Exatamente. tem uma mudança de comportamento
e isso seja naturalizado na gente como uma forma positiva. Precisa conhecer, né? Para poder fazer isso, precisa conhecer antes, né? Tem uma palavra que eu escuto muito, que é a questão da integração, né? Então, acho que todas as oficinas, reuniões que eu tenho trabalhado, acho que se tivesse um mapa de palavras, integração estaria assim, daquela gritante. E o ambiente, ele é um só. A gente compartimenta a gestão dele pela funcionalidade organizacional que às vezes é preciso. Mas o ambiente é um só, é a mesma água, né? O ciclo hidrológico é fechado dentro da terra. E a gente precisa trabalhar integrado quando está trabalhando política ambiental. Assim, compartimentar não ajuda a gente a evoluir, não. Olha só, a gente já chegou aqui nos minutos finais, o pessoal já me avisou no ponto. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui no Hashtag Educa. Renata, também muito obrigada por terem aceito o convite, por terem vindo. E são informações que eu acho que são ricas e podem ajudar você que está assistindo aí o Hashtag nos seus estados, nos seus municípios e aqui no Rio de Janeiro também. Educação ambiental é a palavra do momento hoje para a gente ter uma mudança de postura. Muito obrigada às duas. E a você que acompanhou a gente, muito obrigada pela companhia também. Tem mais conteúdo aí nas postagens e eu aguardo você no próximo Hashtag. Até lá!